E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Tá no Bolso. O vídeo de hoje a gente vai fugir um pouco da que a gente estava seguindo no Brasileirão, né, dos clubes. A gente vai falar do que vai acontecer na terça que vem. Não tô falando do Carnaval, tô falando das oitavas de final da Champions League, vários confrontos legais. Aqui a gente vai trazer alguns números dos times que vão se enfrentar, fazer uma previsão. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos começar falando pela primeira partida, que deve ser Porto versus Arsenal. O Porto, nas últimas 10 rodadas que teve, tanto contando Champions como o Campeonato Português, como a Taça de Portugal, ele teve dois empates, uma derrota e 7 vitórias, com uma média de 51% de posse de bola. Além disso, é um time que ataca muito bem, com 15 gols marcados, só que já sofreu 8, então a defesa tem uma média na Champions de mais de um gol por partida. Isso leva muito pelos erros defensivos. Eles tiveram quatro erros defensivos, sendo que três levaram a finalizações e um levou diretamente ao gol. Porém, quando o Porto tem menos posse de bola que o adversário, ele tem um aproveitamento razoável de duas vitórias e duas derrotas. Então, é um time que tanto sabe ter a bola como não ter a bola. Então, aproveita os contra-ataques com o Galeano, cruzando para o Taremi. Mesmo assim, eles têm pouco gol de cabeça, mas eles têm três contra-ataques nessa Champions que terminaram em gols, mostrando eficiência de ter pontas correndo nas costas da defesa e um centroavante absurdo que é o Taremi. Então, agora falando do Arsenal, o Arsenal ele também é um time que ataca bem, tem 16 gols marcados na Champions e 4 gols sofridos, ou seja, menos de um gol por partida. É uma defesa mais sólida que a do Porto. Também é um time que tem mais posse de bola que o Porto, então vai tender a ficar com a bola. Porém, isso não significa que o Arsenal vai ser melhor que o Porto. O Arsenal, quando ele teve mais a bola que seus adversários nos últimos 5 jogos de Champions, eles tiveram uma vitória, um empate e uma derrota. Então, tiveram um pouco de tudo. E a própria fase do Arsenal nos últimos 10 jogos não é lá essas coisas. Tiveram dois empates, quatro vitórias e quatro derrotas. Eu acho que o time tem que se encaixar. Para mim, o Arsenal ainda é o favorito pela diferença de elenco. Consegue também tanto aproveitar sem a bola no contra-ataque com o Martinelli e o Saka, como o Gabriel Jesus, com o Gabriel Jesus também fazendo uma correria, um passe na frente para os pontas. Foi tanto esse motivo que fez eles ganharem do Liverpool no 3-1. É um time que prefere muito mais ficar sem a bola do que com, mas também não quer dizer que não sabe jogar com a bola. Com a qualidade de passe do Zinchenko, Odegaard, é um time que trabalha bem. Então, para mim, quem passa nesse confronto vai ser o Arsenal. Falando agora do outro confronto, que é o PSG contra o Real Sociedad, um confronto equilibradíssimo. O PSG nos últimos 10 jogos ele tem 7 vitórias e 3 empates. Não quer dizer muito porque o PSG é superior à grande maioria dos times franceses, mas nessa Champions ele se provou ser um grande competidor, passando no grupo da morte, quando muitos diziam que ele ia cair. Na Champions ele teve mais de 60% de posse de bola, então em todos os confrontos ele teve mais posse de bola que o time adversário. É um time que gosta de ter a bola. Ele cria muito, tem quase 18 chutes por jogo, que é um número excelente. Porém, só tem 9 gols marcados e 8 gols sofridos, mostrando como a defesa do PSG foi fraca. Eles tiveram 3 erros defensivos que ou levaram a gol ou levaram a finalização, então a defesa é um ponto fraco ao mesmo tempo que também mostrando a qualidade na bola parada, tendo dois gols de cabeça vindo de escanteio. Então o PSG é um time que ataca muito bem, precisa melhorar na hora de concretizar o ataque e é muito perdido na defesa, então sofre muito gols bestas que poderiam ser evitados e isso pode, num confronto com um time ajeitado, que é a Real Sociedad, custar a classificação. Falamos do PSG, agora a gente vai falar do Real Sociedad, que é quem eles vão enfrentar. É um time muito bem ajeitado, principalmente na defesa. Na Champions League eles só sofreram dois gols, tiveram nenhum erro que levou ao gol e teve apenas um erro que levou à finalização, então eles erram muito pouco para um time que estava jogando pela primeira vez nos últimos 10 anos da Champions. Além disso, eles gostam de ter a bola, eles têm uma média de 56% de posse de bola. Tanto contra times mais fortes como a Inter de Milão, contra times mais fracos, eles impõem o jogo deles, roda a bola. Isso quer dizer que o PSG então vai ter que aprender a ficar sem a bola em alguns momentos, o que pode ser até bom para o PSG, pela velocidade do Mbappé, velocidade do Dembélé, do Hakimi.
de outros jogadores que têm essa característica de correr mais com o campo livre, que pode ser o ponto-chave. Apesar de que o Real Sociedade sabe se defender, então dificilmente eles vão deixar aberto assim para que o PSG faça o que eles queiram. Além disso, o Real Sociedade é um time que perde muito pouco. Eles têm um péssimo hábito de empatar muito. São 5 empates, 4 vitórias e uma derrota nos últimos 10 jogos, contando a Liga, Champions e Copa da Espanha. O que é um bom resultado para um time que costumava ficar no meio da tabela e pegar as zonas de Champions. E o ataque deles é o principal problema. Vocês veem que eles empatam bastante e a defesa sofre poucos gols, então o ataque também faz poucos gols. E acho que isso pro PSG é uma notícia boa, um ataque que faz poucos gols numa defesa que vem falhando, pode ser crucial também. Eu acho que esse confronto está muito aberto, porém eu vou ser um pouco ousado aqui e eu vou falar que quem vai passar é o Real. Não, não vou não. É o PSG. Eu acho que o PSG tem uma coisa que muda ainda, que é o Kylian Mbappé, que eu não sei até quando vai ficar lá, se vai ficar lá, se vai realmente pro Real Madrid, como tem saído as notícias. Mas ele é o ponto decisivo do PSG e que eu acho que pode desequilibrar esse confronto. Falando agora do confronto PSV da Holanda contra o Borussia Dortmund, que é um confronto que para muita gente o Borussia vai ter mais a bola. Eu acho que vai ser o contrário, eu acho que quem vai ter a bola vai ser o PSV, que é um time que teve uma média assim, de 51% de posse de bola nesses jogos, nessa fase de grupos da Champions. Isso não foi nem sempre uma boa notícia. Em 3 jogos que ele teve, nos últimos 5, ele teve mais a posse de bola. Foram 2 vitórias e um empate, com times que não foram mais fortes do que eles. Porém, eles têm uma defesa que sofre muitos gols, com 10 gols sofridos e 8 gols marcados. Então, é um time que ainda ele sofre bastante, tanto para criar jogada como para defender. E isso vai ser a chave do Borussia. Além disso, os últimos jogos eles têm mais empates do que qualquer outra coisa. Eles têm 5 empates, 4 vitórias e uma derrota no campeonato holandês. Eles deviam estar nadando de braçada junto com os outros times, mas eles estão penando bastante. É um time que decaiu bastante do que era na temporada passada. Essa fase de grupo já não foi a melhor deles. Então acho que eles têm que melhorar muito para enfrentar um time que já está acostumado para jogar a Champions. Falando agora do Borussia Dortmund, que para muitos é o favorito desse confronto e eu concordo, mas eu não acho que o Borussia vai impor o jogo dele. Eu acho que o Borussia vai dar a bola para o PSV. E quando ele dá a bola para o PSV, ele vai fazer o que ele fez nos outros jogos. Nessa fase de grupos, ele passou do grupo da morte se defendendo muito bem e apostando nos contra-ataques. Tiveram 9 contra-ataques bem-sucedidos, ou seja, que viraram gol ou bolas que bateram na trave ou resultaram em defesas. Então, 9 contra-ataques é um ótimo número. É um time que tomou 4 gols só. Além disso, nesses 4 confrontos que eles tiveram menos a posse de bola, eles terminaram com 3 vitórias e um empate. Apesar de que a má fase do Borussia no campeonato alemão, ele mostra um pouco do que é na Champions. Eles têm 6 empates, 3 vitórias e uma derrota. Então é um time que oscila bastante. Porém, como eu já disse, o Borussia está acostumado a jogar essa competição. Passou na fase de grupos por estar acostumado a jogar essa competição recentemente mais do que os outros. E por isso que eu acho que o Borussia passa do PSV. Ele deu sorte de pegar um time que é inexperiente em mata-mata de Champions. Então eu acho que o Borussia deve passar. Bom, falando agora do confronto que tem maior diferença de qualidade entre os dois times, logicamente falando de Copenhagen versus Manchester City. Copenhagen que nos últimos 10 jogos teve 5 derrotas jogando o poderoso campeonato dinamarquês. É, então é um time que vem numa péssima fase. Tiveram 8 gols marcados contra 8 gols sofridos. Vai ter com certeza menos posse de bola, com uma média de 42,5% de posse de bola na fase de grupos. Então não é boa. É um time que, apesar de ter menos posse de bola, conseguiu jogos muito bons contra o Galatasaray. No último jogo, conseguindo a vitória que classificou eles. E um empate contra o Bayern, em que o Bayern tinha tudo para ganhar, e só que a bola não entrou. Então, o Copenhague vem de jogos em que ele enfrentou times que foram muito melhores que eles e saiu com um resultado bom. Então, vamos ver se ele vai dar essa sorte contra o Manchester City ou se vai dar a lógica que é um passeio, um vareio do Manchester City. E por que eu tenho certeza que o Manchester City vai dar o vareio? Bom, o Manchester City terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, ele tem 18 gols feitos,
uma média de 22 finalizações por jogo, é o time que mais finaliza por jogo. Além disso, é o time que tem a maior posse de bola, com 70,3%, um total de 0 erros que levaram a gols ou finalizações, então é um time que ataca muito bem e defende muito bem, sempre muito ligado, sempre muito bem montado. Tem a posse de bola, então dificilmente o seu adversário consegue jogar, a não ser que seja nos contra-ataques. Além disso, ele vive uma excelente fase. Nos últimos 10 jogos, o Manchester City fez 10 vitórias, jogando tranquilamente. Ainda que estava sem o Haaland e o De Bruyne, a maioria deles, que voltaram há pouco tempo. Então, o time, mesmo sem dois jogadores fundamentais, conseguiu arregaçar os últimos 10 jogos. Então, eu tenho o meu favorito para esse confronto. Eu posso até cravar que quem vai classificar vai ser o Manchester City. Bom, falando agora de um confronto que eu acho que vai ser bem equilibrado, que é Napoli e Barcelona. Começando pelo Napoli, que nos últimos 10 jogos tiveram 2 empates, 4 vitórias e 4 derrotas, então tá bem equilibrado esses últimos 10 jogos. O Napoli é um time que cria muito pouco chances claras de gols, 1,8 chances claras de gols por partida. E mesmo assim fez 10 gols em 6 jogos, o que não é tão ruim. Tá dentro do esperado por um time que cria muito pouco chances claras. Além disso, é um time que gosta de ficar com a bola, com 54% de posse de bola, é um valor legal. Porém, quando ele teve menos posse de bola que seu adversário, ele se lascou. Foi um dos jogos contra o Real Madrid, ele teve menos posse de bola e perdeu. Foi o único jogo que. Não, só perdeu para o Real Madrid, então o único jogo que ele teve menos posse de bola, ele perdeu. O outro jogo ele teve o mesmo número de posse de bola e perdeu. Então o Napoli precisa ter mais posse de bola na Champions League para vencer os seus adversários. Bom, e se o Napoli tem dificuldade para enfrentar um time que tem mais posse de bola, por que que o Barcelona não é simplesmente favorito? Bom, o Barcelona, apesar de ter um retrospecto bom nas últimas 10 partidas, com 7 vitórias e 3 derrotas, é um time que não empata, e tem uma posse de bola elevada, nessa Champions League são mais de 60% de posse de bola, quase 62%. Ele tende a ser um time que não consegue transformar em gol. Ele fez 12 gols em 6 jogos, que é 2 gols por partida. É um excelente número, enfrentando times bem mais fracos que eles. Teoricamente, tiver nadar de braçada no grupo dele, não conseguiu. Além disso, quando o Barcelona teve mais posse de bola nos últimos 5 jogos de Champions, ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. Então, ainda há uma esperança para o Napoli. Por quê? Porque a defesa do Barcelona erra muito. Tiveram 3 erros capitais, um que levou à finalização, 2 que levaram a gol. Então, é uma defesa que vem levando muitos gols, gols bestas. Isso pode custar a classificação. E a falta de objetividade com a bola também pode custar. Se você não conseguir fazer os gols e tomar um gol por erro besta, pode, pode ser o fim. Então, na minha opinião, quem vai passar é o time que está mais concentrado, que é a Napoli. Eu acho que o Barcelona vai ser eliminado. Bom, falando agora do confronto, para mim, o mais equilibrado, que é Inter de Milão contra o Atlético de Madrid. A Inter de Milão que vem de 7 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos 10 jogos, que é um número legal pra caramba. Além disso, é um time que sofre poucos gols, teve 5 gols sofridos. O que na Champions vem penando é o seu ataque com apenas 8 gols, sendo que eles criam 3 grandes chances claras de gol por partida. Então falta alguém para colocar. O Lautaro vai muito bem no Campeonato Italiano, agora ele precisa ir muito bem na Champions para ajudar a Inter de Milão. A Inter é uma sensação, apesar de não ter muito a bola num grupo que teoricamente ele era o favorito para passar em primeiro e passou em segundo, teve uma média de 51%, então deve não ficar com a bola também contra o Atlético de Madrid. Porém, essa é uma notícia boa para a Inter de Milão. A Inter defende muito bem e aposta nos contra-ataques pelas laterais para abastecer o Lautaro e o Marcos Thuram. E isso vai ser o ponto-chave desse jogo. O quanto o Atlético de Madrid consegue ser efetivo no seu ataque, quanto a Inter consegue defender. A Inter não perdeu nessa Champions League quando teve menos posse de bola, foi um empate e uma vitória. Então, o retrospecto para eles, quando é um time que é atacado, é positivo. E falando do Atlético de Madrid, é um time que tem tudo para surpreender essa Inter de Milão, que era um dos destaques dessa temporada, é a Inter de Milão, mas eu acho que o Atlético de Madrid vai surpreender. O Atlético de Madrid que nos últimos 10 jogos eles tiveram uma derrota, 3 empates e 6 vitórias, o que é
excelente, sendo que teve 2 jogos contra o Real Madrid, uma vitória e um empate, mostrando que quando enfrenta um time mais forte que eles conseguem jogar de igual para igual. O Atlético de Madrid que vai ter mais posse de bola nesse confronto, a média de posse de bola na fase de grupos da Champions foi de 53%. Então, a tendência é o Atlético de Madrid ter mais a posse de bola, o que não é uma notícia ruim para o time do Simeone, porque quando nos 2 jogos que ele teve mais posse de bola que o adversário, ele conquistou a vitória com tranquilidade, considerando até um 6-0. Ele também fez 17 gols em 6 jogos na fase de grupos, o que foi excelente. Cria muitas chances, então ele finaliza quase 14 vezes no jogo, que é excelente, e sofre poucos gols, tendo só sofrido 6 gols em 6 jogos, um gol por jogo. E então, se o Atlético conseguir manter essa constância, eu acho que ele pode se dar bem nesse jogo. Então, acho que a falta de chances criadas em gols e aproveitamento de gol da Inter de Milão vai castigar ela nesse confronto contra um time que defende muito bem. Então eu acho que quem vai passar vai ser o Atlético de Madrid. Falando agora de outro confronto bem desequilibrado, que é Lazio contra o Bayern. O Bayern é muito favorito, porque a Lazio nos últimos 10 jogos teve 5 derrotas, um empate e 4 vitórias, ou seja, ela teve mais derrotas do que vitórias, mostrando uma péssima fase. Além disso, eles têm muito pouca quantidade de bola no pé. Teve uma média de posse de bola de 45%. Porém, eles foram bem com menos bola no pé. Teve 3 vitórias e um empate, quando foi pior que o adversário em questão de posse de bola. O que é uma notícia boa, porque provavelmente eles não vão ter posse de bola contra o Bayern. Porém, eles não conseguem defender nem atacar bem. Eles tiveram 7 gols feitos e 7 gols sofridos. Então, tanto no ataque ele foi ruim, como na defesa ele foi ruim. Se ele manter essa média contra o Bayern, ele deve ser eliminado de sofrer gol. Como essa média de ataque também não deve conseguir fazer gol. Então eu acho que a Lazio vai sofrer bastante contra o Bayern, apesar de conseguir resultados positivos quando não tem a bola. Eu acho que não vai ser a chance dessa vez. Eu acho que vai ser difícil para a Lazio conseguir alguma coisa contra esse Bayern. E como já dizia um amigo meu, se é bom é Bayern. O Bayern nos últimos 10 jogos eles têm 7 vitórias, um empate e 2 derrotas, mostrando que eles vêm de maneira avassaladora para cima dessa Lazio que vem penando. Na fase de grupos eles não foram tão bem, eles sofreram 6 gols e fizeram 12, o que é uma média de fazer 2, ganhar de 2-1. Eles têm uma maior posse de bola que a Lazio vai ter, quase 58% de média na fase de grupos, o que é uma boa notícia para o Bayern, que quando teve mais posse de bola que seu adversário, teve 3 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Então o Bayern foi dominante, sendo que no empate deles contra o Copenhague, eles fizeram de tudo para sair o gol, só não saiu por sorte ou destino, para o Copenhague passar destino. Então eu acho que o Bayern deve passar da Lazio com tranquilidade, ainda mais com um atacante absurdo como está sendo o Harry Kane e outras peças que vieram dando certo, como o lateral de francês novo que chegou, é, o meio-campo ajeitado do jeito que tá, a bola chegando no Kane de maneira perfeita. Então acho que o Bayern deve passar da Lazio de maneira tranquila. Falando agora de um dos confrontos equilibrados também, que para muita gente é o mais equilibrado e que pode acontecer uma zebra, eu discordo, que é RB Leipzig e Real Madrid. O RB Leipzig, ele pode surpreender o Real Madrid, mas nem tanto. Ele vem de 3 derrotas, um empate e 6 vitórias. Na fase de grupos da Champions, eles têm 13 gols marcados e 10 gols sofridos, então são muitos gols sofridos. E os gols marcados, eles gostam muito do contra-ataque. Foram 15 contra-ataques que ou levaram a gols, ou levaram a finalizações perigosas, com defesa de goleiro, bola na trave. Então, 15 contra-ataques bem sucedidos, o que é muito bom. Teve uma posse de bola de 46%, então é um time que fica bem pouco com a bola, gosta de deixar o adversário jogar e partir para esse contra-ataque. Porém, toda vez que o adversário teve mais posse de bola que ele, foi os 2 jogos contra o Manchester City, ele perdeu. Então, isso não é uma boa notícia para o RB ter menos posse de bola. Então, eu acho que o RB deve tentar controlar mais o jogo contra o Real, senão ele vai sofrer ainda mais com a qualidade do Real Madrid. E deve se aproveitar com os contra-ataques, que é a principal arma desse time. Além disso,
Eles tiveram 3 erros que levaram a finalizações e um erro que levou ao gol. Então a defesa é uma defesa bem falha, por isso os 10 gols sofridos. Uma defesa que tem desatenção com um ataque que tem Vini Júnior, Bellingham e Rodrigo pode ser o maior tiro no pé que você tem para uma partida dessas. E falando do último time das oitavas de final, que vai enfrentar o RB Leipzig, que é o Real Madrid, que nos últimos 10 jogos teve um empate, uma derrota e 8 vitórias, então tá excelente. Sendo que a única derrota que eles tiveram foi para o Atlético de Madrid, que é um time difícil de se enfrentar. Não é nenhum absurdo perder para o Atlético de Madrid. O Real, que tem uma média de 20 finalizações por jogo, é um ataque que cria bastante. Porém, assim como o RB Leipzig, sabe muito bem utilizar os seus contra-ataques, com 15 contra-ataques bem-sucedidos. É um número absurdo, ainda mais quando você tem Vinícius Júnior e Rodrigo. E não é à toa que é um time que é bem versátil, porque é um time que tem mais essa posse de bola que seu adversário, com a média de 58% de posse de bola nessa fase de grupo. E todas as vezes que o Real Madrid teve mais posse de bola que seu adversário, terminou em vitória para o Real. Além disso, é o time que tem a mística da Champions League, então a camisa deve pesar. E eu acho que então que quem classifica entre RB e Real é o Real Madrid. É isso, pessoal. Se vocês curtiram, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta aqui o palpite de vocês. Quero ver quem que vocês acham que vai passar. Se vocês acham que vai dar zebra, o Copenhagen elimina o City. Se vocês acham que a Napoli não vai ganhar do Barcelona, me conta aí. Eu tô louco para saber a opinião de vocês. E me cobrem depois, hein? Se eu, os que eu acertar, vou cobrar vocês. E os que eu errar, vocês podem vir me cobrar aqui nos comentários. Falar, você tá maluco? Falou que o Barcelona ia ser eliminado, que a Atlético de Madrid ia ganhar da Inter. Manda aqui nos comentários. Valeu!